Olá, sejam bem-vindos a mais esse momento importante para todos nós, esse projeto maravilhoso, onde nos propomos a estudar metodicamente o Livro dos Espíritos. Vamos estar em vários vídeos fazendo estudos sobre o Livro dos Espíritos, ou seja, pelo conteúdo do Livro dos Espíritos, entrando em contato com esse conteúdo de forma metódica, nós vamos ter a oportunidade de nos fundamentar quanto aos princípios verdadeiros da doutrina espírita. Começando por essa obra primeira das obras fundamentais, que é o Livro dos Espíritos, tá? Então, o Livro dos Espíritos, primeira parte, começando hoje, né? Iniciando hoje pelo primeiro vídeo. Que Deus os abençoe, que Deus ilumine por intermédio dos seus emissários a cada um de nós que juntos vamos caminhando nessa trajetória em busca de conhecimentos. Então, no Livro dos Espíritos, a primeira parte que vai tratar das causas primárias. Nós vamos ter um contato com as causas primárias nessa primeira parte. Nos capítulos no capítulo 1 vai se tratar de Deus. No capítulo 2 vai tratar dos elementos gerais do universo. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos vai tratar da criação. No capítulo 4 vai se tratar do princípio vital. Então, no capítulo 1, vamos lá, né, que é de Deus e o infinito, né? Provas da existência, isso tudo no capítulo 1, né? Vamos retornar Deus o infinito primeiro, né? Vai falar sobre Deus o infinito. Ainda no capítulo 1, nós vamos entrar em contato com as provas da existência de Deus. Ainda no capítulo 1 também atributos da divindade. Ainda no capítulo 1, o panteísmo será outro assunto tratado, né, importante para todos nós. Então vamos iniciar na primeira questão do Livro dos Espíritos, lá a número 1, a questão número 1, que é de conhecimento de todos nós. Aonde Allan Kardec vai questionar os benfeitores. Que é Deus? Não é quem, mas que é Deus? E então, de forma sucinta, porém muito profunda, ele vai responder: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A relação Deus e o infinito. Vamos ver. Infinito. Vamos clarear as nossas ideias quanto ao infinito. O que não tem fim, né? O que não tem começo, o que não tem fim, propriamente dito, literalmente dizendo, né? O desconhecido, podemos também dizer. Uma abstração, então, seria, não é? Certo. Mas Deus, então, é o infinito. Deus, podemos dizer que Deus é infinito em suas perfeições. É muito importante que tenhamos essa consciência da infinidade, das perfeições de Deus, para que a gente se situe nesse panorama da criação em relação ao Criador. Provas da existência de Deus. Vamos adentrar a esse tópico, lembrando que basta olhar as obras, Allan Kardec, aí por intermédio também aos benfeitores espirituais, vai nos lembrar que para que encontremos provas da existência de Deus, basta olhar as obras da criação, a natureza, enfim, tudo que se encontra na natureza, tudo aquilo que não foi, melhor dizendo, não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. Basta que a gente olhe e aprecie
e ali vamos encontrar a assinatura de Deus, é claro. O acaso não é inteligente e então não existe. É importante que a gente tenha essa ideia. Nada que nós conhecemos ou desconhecemos veio a existir por acaso. Um ser superior a nós, de alguma forma inteligente e suprema, promoveu a criação deste ou daquele elemento na natureza, conhecido ou desconhecido por nós. É outro ponto importante que tenhamos essa consciência. Não há efeito sem causa, então é importante que lembramos, não há um efeito sem causa. Procure a causa de tudo, disse a espiritualidade superior. Procure a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a sua razão responderá. Basta que façamos essa análise. Tudo aquilo que não é obra nossa, dos homens, da humanidade, né? E então a razão em si nos apontará um sentido real e a visão de que somente Deus poderia ter criado o que nós estamos vendo. Natureza íntima de Deus. Temos como conhecer? Podemos compreender a natureza íntima de Deus? Não. A espiritualidade, os benfeitores espirituais, é direta em responder, iniciando a resposta, dizendo não. Agora, por quê? Porque nos falta sentido, nos falta condições, nos falta um sentido adequado, evoluído bastante, maduro bastante para abarcar a natureza íntima de Deus. Não é para nós ainda nesse atual momento evolutivo que nos encontramos, porque não temos um aparelhamento intelectual de interpretação, não se tem um sentido apropriado para isso ainda. Quando o homem, então, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quando, né? Quando isso acontecer no decorrer dos milênios evolutivos alcançados por nós. Agora, sobre os atributos da divindade. Não sabemos tudo o que é, mas sabemos o que não pode deixar de ser. Olha só, não sabemos tudo o que é, que ele é, no caso Deus, né? Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que não pode deixar de ser, no caso Deus. Vamos falando aí dos atributos da divindade. Por exemplo, de forma sucinta, Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é único e onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. Isso é patente, lógico, que nós saibamos desses princípios básicos quanto aos atributos de Deus. Agora vamos adentrar ao campo do assunto chamado, que fala sobre o panteísmo. Panteísmo, doutrina segundo a qual Deus seria resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Essa é a ideia a qual se fundamenta o panteísmo. O panteísmo. Vamos repetir. O panteísmo é a doutrina segundo a qual
Deus seria o resultado de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas. O que o panteísmo faz de Deus? Deus seria, nesse caso, o efeito e não a causa. Não podemos conceber essa ideia, né? Confunde o Criador, nesse caso, com a criatura. Também é inaceitável. Na nossa lógica, passando pelo crivo da razão, é inaceitável. Confundir o Criador com a criatura. Um ser material, aí porque vamos estar fazendo de Deus um ser material como nós ainda somos, né? De forma, no sentido geral, né? A nível de comportamento, comportamentos materializados e formação material a nível biológico e totalmente incompatível, é claro, com o ser, com o Pai Criador. Não dá para conceber essa ideia. Nesse caso, com essa ideia do panteísmo, perderia a imutabilidade. Deus perderia a imutabilidade. Também as suas leis não teriam. Não, na fundamentação panteísta, as leis de Deus não teriam estabilidade. Claro, perderia totalmente a estabilidade. A sua justeza e a sua estabilidade total seria jogada fora. Compreensão de Deus. Deus existe? Eis a outra questão. Disso não podeis, diz aí os benfeitores espirituais, disso não podeis duvidar. É o essencial, não vades além, diz os benfeitores espirituais. Deus, não podeis duvidar que Deus existe. Querer ir além é exigir demais de nós. Nós não podemos duvidar disso. É o essencial. Saber que Deus existe é o essencial. Não vades além disso, porque nós não vamos ter sentido para questionar a existência de Deus. Compreender Deus é querer penetrar no que é impenetrável, levando em conta a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de interpretação, a nossa condição evolutiva, a nossa maturidade espiritual. Como disse anteriormente, nos falta sentido para isso, para esse tipo de questionamento. Compreender a nós mesmos será mais útil, está mais ao alcance e é a necessidade mais urgente para nós, né? Conhecer a nós mesmos, resolver as pendências de ordem moral, comportamental que nós, no momento, apresentamos ter. É de mais urgência do que avançar em um campo que não nos tem, nós não temos condições de avançar. É preciso empreender esforços ainda maiores, o que estamos, mesmo nessa parte, nós estamos tendo muita dificuldade, e vamos sim ainda enfrentar muita dificuldade de empreender esforços maiores, a fim de que compreendamos a nós mesmos, né? Se conseguimos avançar nesse campo, vamos estar sendo mais útil a nós e ao nosso processo evolutivo. E essa é a grande dificuldade nossa, né? Avançar nesse campo evolutivo. Deus, então,
a inteligência divina se revela em suas obras. Ficou claro para nós? Deus, ou a inteligência divina, a inteligência desse ser superior, se revela através das suas obras. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Dizendo aí no comentário de Allan Kardec. Vamos relembrar o que ele acabou de dizer, né? Quanto mais consegue o homem ou a humanidade penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração, à medida que vai penetrando, né, nesses mistérios, cada um de nós, aumenta a admiração que lhe deve causar a nós, né, que deve causar a nós, o poder da sabedoria do Criador. Fica aí o nosso vídeo de hoje, inicial desse estudo metódico que nós iniciamos hoje, nesse primeiro momento, tá? Que nós nos sintamos abraçados vibratoriamente e que nós estejamos juntos no próximo vídeo, dando sequência nesse estudo importante do Livro dos Espíritos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, que nos permita voltar a nos encontrar mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo no estudo metódico do Livro dos Espíritos.